Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na nossa live de sexta-feira para mais uma conversa, né? Hoje a gente vai ter uma entrevistada, como eu falei ontem, a Aline. Daqui a pouquinho eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Meu nome é Flávio Endo, a minha missão aqui com você é ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura. Aliás, um tema que vai ser bastante debatido hoje aqui com a nossa entrevistada, na nossa conversa, tá bom? E isso tudo de uma forma, assim, simplesmente jogando mal entendido fora, né? Então, como a gente sempre diz aqui, ganhando consciência, tá bom? Então, hoje é dia da gente jogar mais alguns mal entendidos fora aí, junto com a Aline. A Aline está com a gente desde 2018 na jornada, tá? Eu sempre costumo me referenciar a vocês aqui como amigos de jornada. Então, a nossa amiga de jornada, Aline, está com a gente desde 2018. Ela vai contar um pouquinho como tem sido a jornada, como que era antes da jornada, né? Enfim, vamos trazê-la aqui para a gente, conversar com ela. Deixa eu colocá-la aqui. Oi, Aline. Olá, Boa tudo tarde, seja bem? bem-vinda. Boa tarde, obrigada. A Aline estava me contando aqui nos bastidores, né, Aline? A primeira live da sua vida? A primeira. Primeira de muitas, porque a Aline, ela já se formou ou não, Aline? Ainda não, né? Tá Não, terminando. não, Tem um, é, tá tem pela um, metade. tem uma metadinha ainda. Então, e aí eu sempre vislumbro a Aline assim, já fazendo as lives dela, com as receitas que ela cozinha maravilhosamente bem também, e dando as dicas de nutrição, né? Então é a primeira, Aline, que vai abrir oportunidades aí para você fazer muitas aí, poder compartilhar o seu conhecimento também, e Amém. enfim, né? Então fique bem à vontade, né? Como eu falei já para você, aqui a gente sempre bate um papo, como você já sabe. Então, às vezes dá um friozinho na barriga no começo mesmo, mas passa rapidinho, tá bom? Seja Que bom, bem-vinda. obrigada. Aline, 2018, né? Eu não lembro que mês que foi. Você Foi lembra? dezembro, foi Ah, foi dezembro, finalzinho, já foi no finalzinho de 2018. isso. Eu recebi muitos convites para o treinamento antes, né? Mas eu fui postergando, postergando, fui resistindo e acabei fazendo o último do ano. Ai, que legal, que show. Daqui a um pouquinho a gente fala mais sobre. Oi, Carla. Ah, a Carla tá aí, ó. Ela falou: Oi, gente, deixa eu colocar aqui. É a Carla, não Oi, é? A sua amiga? é, A Carla também já entrou na jornada aqui com a gente. Sejam já. bem-vindos todos, tá bom? É, Então, Aline, eu queria começar a explorar com você um pouquinho, não especificamente ali do Inspire-se ou do momento que você teve contato com a jornada, mas. Oi, Indira, boa tarde. Mas antes disso, né? Como que é? Conta um pouquinho pra gente aqui, talvez até coisas que eu talvez nem saiba também, né? Como que era, como você estava vivendo, né? Que tipo de dificuldades ou desafios você estava vivendo antes de ter o contato com essa jornada? Conta um pouquinho para a gente. Certo. Flávio, antes de eu iniciar, né, na jornada, eu estava passando por um momento, assim, um momento muito difícil, muito conturbado, né? Eu era uma pessoa que eu sofria muito com o meu passado, né? Com o que meu esposo, com o que aconteceu no meu passado, né? Aham. Então, eu sofria demais por aquilo, eu remoía demais aquilo, né? Sofrendo muito, me culpando muito, tendo pena de mim, e ao mesmo tempo eu sofria muito com o meu futuro, né? Com algo incerto. Então, assim, eu queria poder mudar o passado e queria ter o controle do meu futuro, né? Então, eu estava passando por um momento muito difícil. Iniciei na época, depois de muita insistência de familiares, de amigos, iniciei na terapia, né? Iniciei fazendo consultas a cada 15 dias.
Depois a gente passou para uma vez, depois de trocar 3 vezes de profissionais, a gente passou uma vez por semana, e depois eu ia 2 vezes por semana, então. E, enfim, aquilo, não vendo resultado naquilo, eu fui encaminhada para outro profissional, para um psiquiatra, e foi aonde, assim, me convenceram a, a fazer o treinamento, né? E, então, aí mudou. Tá. Não, show de bola. Deixa eu entender um pouquinho, talvez até algumas coisas eu conheço, né? Eu já sei bastante, a gente já conversou bastante, mas quando você se refere a questões do passado, era do passado recente seu, ou eram questões tipo, sei lá, da infância, alguma. Porque muitas vezes as pessoas acabam trazendo coisas da infância também. O que que era o passado que estava te alfinetando ali? Eu tinha coisas da infância, eu tinha traumas, sim, da infância, né? Perdas na minha família, né, que eu tive, e também um passado recente, por acontecimentos recentes. Então era um passado a longo prazo, assim. Tá bom. E aí você falou que também sofria com o futuro. Muitas vezes eu vejo que as pessoas que acabam sofrendo bastante com o futuro, o que estava no seu imaginário? Porque às vezes eu percebo que as pessoas estão refletindo no futuro, né? Projetando no futuro, na verdade, algo que viveram no passado, então o medo ali de acontecer a repetição e tudo mais, era nesse sentido ou era alguma outra coisa que você até extrapolava isso? Era também, Flávio, né? Aquela sensação de tu querer controlar, tu querer fazer diferente, né? Fazer diferente do que tu fez no passado, não errar mais. E também a preocupação com, poxa, como é que eu vou estar daqui a 10 anos, né? Eu sempre me perguntava assim, ai, hoje eu não estou na situação que eu queria estar, né? Lá atrás eu pensava que hoje eu não queria estar nessa situação. Então, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como que eu quero estar, né? Ah, eu quero ter alcançado coisas, né? Eu quero adquirir, ou eu não quero passar por dificuldades, né? Então eu tenho que fazer algo para mim não passar por isso. Então era dificuldades do passado que eu não queria que acontecessem no meu futuro também. Então eu vivia Entendi. muito, eu vivia intensamente o meu passado e o meu futuro, Qual intensamente. era, qual era o sentimento que isso trazia? O que você Ah, sentia? Porque você foi buscar um profissional, né? eu O que completamente. despertou a busca pelo profissional? Você chegou num ponto e falou, meu, eu preciso de Sim, ajuda. Qual foi esse sim, ponto? a ansiedade. Eu comecei a ter crises, eu comecei a ter surtos, né, psicológicos, aonde eu era levada para o médico, né, aconteciam os surtos, eu ia para o médico, a sensação que eu tinha era que eu estava infartando, literalmente eu estava infartando. Então, tanto é que eu mencionava isso para os profissionais, né, olha, eu estou infartando. Ou eu lembro de uma vez que eu falei para a médica que, olha, eu tô com alguma costela quebrada que perfurou meu pulmão, porque, Uau. porque eu não consigo respirar. Então, sabe quando tu puxa o ar assim, ele não entra, ele não preenche. Ele tá entrando, ele tá preenchendo os pulmões, mas eu não conseguia, sabe? A A sensação era que sensação eu era estava. diferente, não era essa, né? A É, sensação era de falta de ar, né? falta de ar ou até mesmo afogamento, sabe? Uau. Eu nunca senti, né? Nunca vivenciei isso, né, na pele. Mas várias pessoas que já passaram aqui na jornada conosco, quando relatam, né, as pessoas que chegaram ao ponto também que você chegou, os sintomas são exatamente os mesmos, assim. Acho que por isso que os médicos também conseguiam diagnosticar meio rápido quando você chegava lá no pronto-socorro, né? Isso, é. Fazia Eles assim, verificação, pressão, batimento, tudo teoricamente normal,
Mas a Isso, normal. experiência era horrível, né? Inclusive, eles me deixavam de observação, né, com calmantes, enfim, até eu me acalmar. Eu ficava horas ali recebendo a medicação e era liberado. Aí Aham, né, a indicação era sempre a mesma, procura um psiquiatra, né, procura um profissional da área para fazer um acompanhamento. E por que que Sempre você... a indicação foi essa. Aham. Você chegou a ter pensamentos suicidas? Não, não. Não. Mas eu tinha muito desânimo, sabe, Flávio? Aham. Eu não conseguia levantar da cama, eu não desenvolvia, eu postergava. Nossa, a palavra postergar para mim, assim, ela me acompanhou demais, porque eu postergava muito, 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 né? Eu não tinha Entendi. vontade de fazer uma atividade física ou de encontrar as pessoas. Eu me sentia muito, muito lixo, assim, muito incapacitada, sabe? E eu lembro Sim. que uma amiga, na época, uma amiga que, enfim, também tinha crises e sofria, né, com depressão, já fazia tratamento há muitos anos, ela me falou algo que eu absorvi, que eu cheguei num ponto que não tinha mais volta. Ela me falou que eu não tinha como voltar, como sair mais disso, porque ela viveu, né? Ela viveu a depressão, ela viveu isso, e eu cheguei num limiar assim que não tinha mais como voltar, como sair daquilo. Só tratando, só tratando. Entendi. Aí foi aí que você foi buscar também ajuda, né? De um É, profissional. eu me senti desesperada naquele momento, por eu, por eu ver, poxa, isso me atingiu e, enfim, é isso que eu tenho para minha vida agora, né? Tipo, Quando foi que você foi pela primeira vez no psicólogo? Que ano que foi? Porque a gente foi se conheceu no 2018. final de 2018. Foi quando? Isso. Quando eu comecei o treinamento, eu já estava fazendo os tratamentos, né? Eu já estava fazendo Isso, as terapias, na verdade, né? eu E, lembro. e eu lembro que eu fui para o treinamento e, assim, para mim aconteceu algo maravilhoso mas eu ainda estava apegada com a terapia. Eu pensava, não, poxa, eu tenho que continuar a terapia, né? Aham. E aí eu continuei ela por um tempo e eu simplesmente um dia decidi cancelar tudo e cancelei, né? Foi um mês depois, assim, do treinamento, é. Eu ainda resisti, sabe, Flávio? Faz parte, faz parte. E foi importante também. Até para você ter as conversas com Foi, ela e ganhar segurança no que você estava vendo como novo, foi. né? A Inclusive, a gente, minha profissional, na época, ela comentou assim, ai, o que que foi mesmo que tu fez? Muito querida, assim, né? Tentando entender o que que eu tinha feito, porque, enfim, ela, nossa, tu tá diferente, sabe? E aham. foi gostoso de ouvir aquilo. É, muito bom. E isso te deu segurança para tomada de decisão, super importante. A gente sempre fala isso, né? Olha, conversa, né? Você está no início de jornada, tem a importância, né, deste acompanhamento, uma pessoa que está ali com um carinho com você, né? Então a gente também retribui com carinho. Deixa só eu dar um alô aqui para o pessoal rapidinho. E a Indira, boa tarde. O Jones, ó, o Jones entrou. O Jussier, lá do Maranhão, que estava em Brasília, que eu não sei se está lá em Brasília ainda. Fala aí, Jussier, tudo bem? E a Sara está sempre por aqui também, junto com o pessoal. Sejam bem-vindos todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ouvir alguma curiosidade da Aline aí, fiquem à vontade de postar. A gente vai passando aqui para ela. Acho que você está vendo também, né, Aline? Você consegue ver o chat aí na sua tela? Deixa eu ver. Não Uhum, sei se você consigo. consegue. Consegue? Uhum. Ah, legal. Sim, sim. Então tá. Então tá, show de bola. Uma outra questão, rapidinho, com relação a essa época ainda. Ixi, a Aline caiu. Deixa eu só confirmar enquanto ela vai reconectar. Vocês estão me ouvindo, né? Não foi eu que caí, não, né? Tá, beleza. O que eu ia perguntar para vocês? Ia perguntar uma coisa aqui para vocês colocarem aqui para mim.
Aí, Alane. Fala aí. Aí, a Aline voltou. Deixa eu Opa, colocar ela caiu aqui. aqui. Tá tranquilo. Ah, sim, ia perguntar uma coisa. Tá chovendo aqui, aí começou a cair umas gotas daquelas bem barulhentas. Vocês conseguem ficar. Tá atrapalhando ou não? Eu não ouço nada, Flávio. Não? Ah, então tá bom. Não, não, não. Ótimo, beleza. Só uma outra coisa que me chamou a atenção, que pode ser interessante também, porque a gente trouxe, ao longo dessa semana, Aline, uma questão. A gente abordou e conversou bastante sobre a nossa ilusão, né, de sermos afetados, o nosso bem-estar estar como uma vítima, né, das Uhum. circunstâncias, do profissional, do trabalho, do passado, a gente falou também. Ah, o pessoal está confirmando aí que não dá para ouvir a chuva, beleza, valeu. E relacionamentos, né? O outro, né? E aí você comentou um pouquinho, bem brevemente, que essa questão com seu marido, com seu companheiro, era uma questão também, né? O que rolava, Aline? Era... Eu não sei, eu não me lembro bem. Era ciúme? O que rolava? Discussão? Eu não me lembro. Nós tínhamos as nossas discussões, assim, elas eram brigas que elas acabavam gerando, assim, vários dias, né? Ah, sim, sim. Ficávamos dias, às vezes, sem se falar, né? É, Então, nós somos pessoas, né? Claro, ele tem a experiência dele, a visão dele, eu tenho a minha, pessoas diferentes, e a gente não conseguia conviver com isso, né? Poxa, não, eu tô certa, não, eu tô certo, e é assim, e tem que ser assim, e ponto. Então, assim, um orgulho muito aflorado, um ego, assim. Então, nós sempre estávamos batendo, assim, de frente. Essa legal. dificuldade de entender o outro, né? Nós tínhamos essa dificuldade, assim, de entender o outro. Principalmente eu, né? Sim. Principalmente eu. Acho que era igual a mim. Eu, às vezes acabo contando, né, que eu também, quando entrava numa discussão com minha esposa, era facilmente eu ficava 7, 10 dias de mau humor, fechado, sem É, conversar, né? é, E, nossa, isso para mim, logo no início da minha jornada também se transformou completamente. Falando nisso, vamos falar então do seu primeiro final de semana lá na sim, imersão. Conta um pouquinho, tem uma curiosidade bem legal aí, que você foi meio que arrastada, né? Não queria foi. ir. O que você imaginava que era, né? O que tinha no seu imaginário? Não sei, você lembra? Eu lembro do meu esposo me levando, porque assim, Flávio, eu recebi vários convites, né, Uhum, da Jéssica e do Paulo. E eles, com todo amor e carinho, assim, paciência, eles vinham, conversavam comigo. E quando o Paulo e a Jéssica conversaram com o Jones, ele falou: Nossa, a Aline precisa disso. Então, e eu não entendi aquilo, porque eu pensei: bom, para mim aquilo ali não fazia sentido, sabe, Flávio? Eles estavam me uhum, oferecendo algo, me propondo algo simples, e para mim não fazia sentido, porque eu era justamente muito apegada ao passado e ao futuro, extremamente. uhum, Então assim, eu fui muito resistente, né? uhum. E eu lembro que no dia eu não ia ir. E aí o Jones me colocou no carro e eu brinco, né, que ele me levou forçada para lá. E eu não, eu fui emburrada, eu não conversava com ele no carro, sabe? Eu pensava assim, poxa, são 3 dias, né? Um final de semana inteiro, assim, que eu vou deixar de fazer as minhas coisas para estar lá sentada num lugar ouvindo uma pessoa, né? E eu nem sabia o que eu ia fazer. Uhum. Então, eu não estava interessada naquilo, sabe? Então, realmente eu fui de livre e espontânea obrigatoriedade. Livre de espontânea pressão. É, Tá. E aí, primeiro dia, como que foi? Você já vislumbrou alguma coisa, né? Logo no primeiro dia. nossa, o primeiro dia eu fiquei muito vislumbrada, tanto é que até nós fomos um pouquinho a mais, eu não sei se tu te recorda, nós
o treinamento levou 1 hora a mais, assim, e estava todo mundo feliz, enfim, estava tudo certo. E quando o Jones veio me buscar, eu entrei no carro e ele naquela esperança, na expectativa, ele aí, como é que foi? E eu olhei para ele, eu falei, eu não sei te dizer, eu só acho que tu tem que fazer também. Eu não sei explicar. Essa foi assim, foi muito impactante já o primeiro dia, sabe? Legal, que bom. E eu tive umas caídas de fichas, assim, no primeiro treinamento que foram bem significativas. Isso que eu já ia te perguntar. Qual foi o que mais te marcou, então, né, nesse primeiro final de semana? Porque depois você já fez vários, né? Para quem não sabe, a Aline também tornou-se aí uma parte da Live Mind, né? Lá do Rio Grande do Sul, então ela está sempre nos apoiando, é uma parceira também do nosso trabalho lá no Rio Grande do Sul para propagar, né? Para propagar esse entendimento mesmo, justamente porque ela colheu muitos frutos, que a gente já vai saber quais são. Mas naquele primeiro final de semana, Aline, o que você lembra, assim, que mais marcou? Não sei se você lembra alguma coisa, assim, mais específica, né? Porque, como você falou, às vezes é uma enxurrada de fichas, Uhum. né? A gente chama de insights. E você lembra alguma coisa, assim, que mais te marcou, que você possa compartilhar? A primeira coisa foi justamente assim, foram muitas, mas uma muito forte que me marcou foi a questão do passado e do futuro, do presente, né? O quanto eu não vivia o meu presente, o quanto eu não estava presente, né? Naquele Uhum. agora, no meu agora. Então, me caiu assim uma ficha de quanta vida eu poderia ter perdido vivendo por algo que já passou e vivendo por algo que nem aconteceu ainda. Uhum. Então, quando no treinamento tu fala assim, geralmente acontece diferente do que tu programou, e aquilo assim, eu falei, nossa, toda hora é assim, né? Sempre é assim, e eu tô sempre vivendo no passado e no futuro, sempre. Sempre me culpando, né, por coisas. E a outra questão foi do outro, né? De eu me colocar no lugar do outro. Eu Aham. entender realidades separadas, assim, foi muito forte para mim. Eu entender que eu tenho a minha realidade, o meu esposo tem a realidade dele, a experiência dele, os meus pais têm a experiência deles, né? Os nossos amigos, um colega de trabalho. Então, eu respeitar isso, eu respeitar que o outro, sim, ele tem uma experiência diferente, ele pensa diferente. Eu sempre fui muito mandona, muito autoritária. E eu achava que isso era uma forma de liderança. Eu achava que isso era algo Hum. bom, né? Então eu sempre quis. A gente brinca que eu sempre quis ser o homem da casa, né? Porque eu sempre fui muito autoritária, muito, realmente muito mandona, né? E Aham. eu não entendi assim que a ideia do outro, a experiência do outro, ou o que ele tinha para trazer do que ele estava vivendo, era algo para acrescentar, né? E não para mim, assim, descartar como eu fazia. Então, foram Uau. coisas que me marcaram muito, sabe? Que eu falo que não foi uma caída de ficha, que foi uma facada, né? Foi para foi para colocar o ego assim lá. Mas foi bom, né, no final das contas, Foi, porque foi, você começou a colher muitos frutos. Vamos falar um pouquinho sim. desses frutos, né? Vamos começar por aí mesmo, no relacionamento, né? Essa visão do realidades separadas. O que isso trouxe para você, para o seu relacionamento amoroso? Como que que mudou, né, no seu comportamento? E Uhum, essa questão de uhum. ser mandona também, isso também foi transformado? Como foi? Sim, isso foi se transformando, porque eu fiz o treinamento, depois eu fiz vários. Eu queria É. estar ali, né? O primeiro treinamento eu fiz, foram várias caídas de ficha, e eu acabei saindo da jornada, né? Eu saí, eu não continuei ali, eu não busquei. No segundo treinamento, então, foi onde, assim, me caiu muitas fichas de novo,
e o Jones foi comigo, então aconteceu muita coisa ali também. E, e teve uma importância ele também participar para a gente conversar sobre isso, né? Porque Show. Muito bom tanto isso. eu quanto ele, porque eu fiz o primeiro treinamento e eu conversava com ele algumas coisas e às vezes ele não sabia do que eu estava falando. Ele entendia muitas coisas, mas às vezes a gente se limitava assim na conversa. No segundo treinamento que ele participou, nós conseguimos juntos, né, absorver assim e evoluir, né, aquilo que a gente estava, aquele conhecimento, né, que a gente estava tendo. Então, foi bem importante, sabe, Flávio, ele fazer comigo também. Tanto é que a gente sai do treinamento com aquela sensação assim, nossa, eu quero propor esse treinamento para os meus familiares todos, para os meus É. amigos, eu quero que eles vejam isso também, sabe? Tu tem essa Uhum. sensação assim de sair pelo mundo e espalhar isso, né? Então, ele fez comigo também e foi bem importante, porque nós foi exatamente isso. As nossas brigas eram brigas intensas. E dentro do nosso relacionamento, nós conseguimos sim nos colocar um no lugar do outro, entender, poxa, ela não fez isso porque ela estava pensando diferente de mim, né? Uhum. Então, ai, vamos sentar aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Ai, tu quer fazer isso, eu quero fazer isso. Bom, então vamos pensar melhor, não vamos decidir agora, né? Então a, a gente, eu falo que a gente criou maturidade dentro do nosso relacionamento, né? A gente pode respeitar mais o nosso relacionamento. A questão de ciúmes também, a gente conseguiu, porque eu acho que a gente vai reforçando a nossa fé, né? A gente foi reforçando a nossa fé também. Então, e, e vendo o quanto nós estávamos num mal entendido. Então, nós Uhum. cada vez mais queríamos entender o outro, né? Se colocar no lugar do outro, não julgar. Então, acho que foi bem significativo, assim. Eu vejo, assim, Flávio, que eu colhi frutos em várias áreas, né? Seja no meu Uhum. relacionamento, seja no meu trabalho, seja na faculdade, né? Onde eu comecei a enxergar as coisas diferentes, a ver as coisas, seja com a família, com amigos, né? Claro que nós estamos nessa jornada e querendo cada vez mais tomar esse conhecimento, né? Mas eu vejo que é uma mudança e é uma mudança geral, assim, né? Não é só para algo, né? Às vezes as pessoas Uhum. acham, é um treinamento para casal. Não, não é um treinamento para casal, é um treinamento individual, mas Exato. o casal, ele pode, nossa, ele pode prosperar muito. Potencializa muito, né? A gente sempre comenta É, mesmo, né? A importância. Tanto é que fizemos, né, Aline, no ano passado, um evento só para casais, né? é, Aí é, no Rio Grande do Sul. foi, E foi maravilhoso, né? Muitos frutos mesmo. foi. Aline, e aí você saiu da terapia, eu acho que isso foi para você uma colheita de resultado também, né? E você já estava fazendo uso de medicamento antes também? Não, na verdade, eu tomava mais florais, né? Mais, Tá, era mais a parte de ótimo. calmantes, assim. É. Legal, legal. Tá Então, bom. eu tinha o psiquiatra marcado e foi aonde eu desisti, né? Que foi logo após o Hum, primeiro treinamento. tá certo. Então você iria pro psiquiatra após Isso, a imersão, né? isso. Que a Ah, minha tá. terapeuta falou, eu preciso de ajuda e eu preciso que tu vá, né, inicie com um psiquiatra. Aí quando você voltou e falou para a terapeuta, olha, já cancelei a psiquiatra e, e ela percebeu a diferença logo na primeira sessão, assim? Uhum. Claro É, que, assim, ela percebeu, né? Ela comentou que eu estava diferente, mas ela não queria que eu parasse, né? sim, claro. Ela deixou bem claro. Tanto é que ela me ligou algumas vezes depois disso,
ela ligou tentando, né, com que eu voltasse, ou que Uhum, ela me encaminhasse para uma outra profissional, se fosse algo com ela, enfim, eu deixei bem claro sim, que não era, né, nada demais com ela, mas ela uhum, queria que eu continuasse, assim. sim. Ela É, não me deu liberação, né? entendi. Foi você que pediu, né? Foi a Fui eu, pedido, né? aham, foi a minha escolha, isso. Tá. É, ótimo ponto esse para a gente comentar, né? O, a gente sempre. Uma das coisas que eu falo aqui, né? Que a minha missão é ajudar você a viver sem ansiedade e estresse de uma forma simples e duradoura. Então a Aline, ela já está há 2 anos na jornada, né? E como tem sido, Aline, essa jornada, né? Teve momentos que você falou que, né, saiu um pouquinho da jornada, voltou, se aproximou de novo. Como tem sido essa jornada? Tem mais, porque é muito simples, né? Todos nós aqui nas lives a gente já sabe, o negócio é simples demais. O Flávio fica toda semana falando praticamente a mesma coisa, de formas É, diferentes, né? Apontando a mesma direção sempre. Então é muito simples. Mas, obviamente, quando existe essa troca de conceito, um conceito velho que nós tínhamos por um conceito novo, tem muita coisa para a gente construir nova em cima, né? Como tem sido para você? Você percebeu mais frutos ao longo da jornada? Como tem sido? nossa, com certeza. Eu acho que cada vez mais nós temos colhido frutos, né? Eu tenho colhido frutos. Eu, eu falo que a minha vida era antes da jornada e depois da jornada, né? É como se fosse uma separação, assim. Claro, com o Uhum. respeito, assim, pela minha história, por tudo que eu passei, Óbvio, mas, claro. assim, foi uma diferença, foi em todas as áreas da minha vida, sabe, Flávio? Foi, Uhum. realmente foi em todas as áreas. Então, eu tenho colhido muitos frutos, né? E com certeza querendo colher mais, né? Querendo cada vez mais viver isso, né? E Uhum. para mim voltar para a jornada, que é eu realmente olhar para a direção, né, que o treinamento aponta, eu fazer as leituras, são leituras muito gostosas, filmes, vídeos, né, para Uhum. te reforçar ainda mais aquilo que tu vive ali no treinamento, né? Então, isso vai te reforçando e te fortalecendo também, né? As coisas, tu vai observando mais, né? O que o treinamento mostra. Então, cada vez mais eu acho que o que eu falo para os amigos que fazem, que eu levo, é a única coisa que eu peço é se mantenha na jornada, né? Que eu vivi É, isso assim de entrar e não e sair e a melhor coisa que me aconteceu foi sim eu ter voltado, né? é, Foi é. incrível assim. A gente fica às vezes sem palavras, Flávio, porque é algo simples, né? Às vezes as pessoas elas vão para o treinamento, elas querem um milagre, né? Elas querem que, tipo assim, aconteça algo e é muito simples, né? E sempre esteve nela, mas ela não conseguia enxergar essa essência nela mesma, né? É, Eu, exatamente. É muito se eu, simples. se eu posso resumir a minha jornada, palavras que fazem muito sentido para mim é liberdade e paz. São palavras que fizeram muito sentido para mim na jornada. E ainda fazem, né? É, Porque eu vejo o quanto que na minha jornada, né? Cada vez mais essas palavras, elas já tiveram um significado e esse significado parece que vai se aprofundando cada vez mais. É como se você pudesse, a cada passo nessa jornada, experimentar uma profundidade maior ainda de paz, de tranquilidade e de liberdade, né? Liberdade das sim. coisas daqui de fora, dos conceitos, do passado, do futuro. A gente acha que tem um momento na jornada que tu pensa assim, ah, eu já colhi todos os frutos, né, que eu Tem, poderia vixe, tem vários colher, desses. sabe?
E aí tu pensa, né, mas como a gente fala, é uma fonte inesgotável, né? É É, realmente, não tem fim, assim. é. E as pessoas que às vezes ouvem e ainda não experimentaram isso, fica um pouco difícil de entender. A pessoa fala, mas como assim, meu? O negócio é tão simples, você não entendeu ainda. Como que dá para entender É, mais, né? Eu passei é. muito por isso, né? Eu passava assim, às vezes, passava lá uns 3, 4 meses estudando, aí caiu umas fichas. Isso lá em 2010, 2012, assim, né? No início da minha jornada. E eu falava, puxa, já entendi tudo. Sidney Banks, eu já li de tudo, já vi todos os vídeos dele. Pronto, deixa eu procurar mais em outras coisas, né? Em outras teorias, em técnicas. Eu me desviei da jornada também, né? No começo. E é por isso, assim como você, né? Que eu enfatizo tanto para as pessoas. Mantenham-se na jornada. É simples. Não queira complicar. Não queira fazer miscelânea, misturar com outras coisas, né? Porque eu já fiz isso e deu errado. Então, eu estou trazendo para você a experiência. E quando eu retornei para a jornada e para a simplicidade, foi quando começou a minha vida de novo a retomar, né? Os caminhos da saúde, saúde física, saúde mental, a paz, a liberdade. Isso começa a fluir novamente, né? Então, muitas vezes a gente colhe frutos e eu acredito, Aline, que é por isso que, por exemplo, a sua psicóloga não queria liberar você, porque existem muitos treinamentos, palestras motivacionais, um monte de coisa que realmente ajudam. Eu comecei minha jornada assim, né? Ajudam muito, né? Mas são como um fogo de palha, né? Pega muito ardentemente, forte no começo, a pessoa fica lá motivadona, pilhada por não ter, por ter sido uma manipulação e não ter havido uma mudança de conceito, a, o modus operandi, né, a forma de agir, de viver a vida, de experimentar a vida, volta. Por isso que a sua psicóloga muito provavelmente falou, não, melhor não. Deve ser alguma coisa aí, você tá motivadona, tal, mas é melhor você continuar aqui com a gente, né? E tá tudo bem, é a forma como ainda se apresenta, né? Muitas técnicas e tudo mais. Então, é verdade, isso mesmo. Manter-se na jornada. É a única coisa que a gente pede, né, Aline? A É. gente sempre fala, o pessoal, mantenha-se na jornada, né? Dá mais um passo. Ouve uma outra pessoa. Não precisa ficar ouvindo só o Flávio. Ouve uma outra pessoa. Conversa com uma outra pessoa. Por isso que é legal também ter né, no seu caso, o marido do lado, né? Porque os dois, um incentiva o outro a manter-se na jornada também. Então isso é muito legal, tá? A E as Carla comentou trocas, aqui. Fala, Aline, pode falar. não, pode. É que eu tinha um comentário aqui da Carla, ó. Quando eu conheci a Aline, ela falava muito do treinamento, mas muitas vezes eu não compreendia tudo, né? Que é aquela questão, né? Que às vezes a gente não, é difícil de explicar. E aí a gente convida, a gente chama, né? Mostra exemplos como você, né? Aqui para a gente traz aqui para poder tangibilizar, porque é algo realmente que fica mais difícil de tangibilizar. Então, quando a gente traz um testemunho, traz né, um depoimento deste, fica mais, pelo menos para a pessoa, não é só o Flávio que está falando, né? Então, Uhum. isso ajuda bastante. Você ia comentar? As trocas que a gente faz, assim, né, com as pessoas que vão passando na jornada, né, os Hum, frutos, assim, e os insights que as pessoas vão tendo, então, essas trocas, assim, vão te... Nossa, tu vê, assim, um colega teu prosperou e aconteceu algo maravilhoso com ele, e é muito legal, né, tu vê, assim, as pessoas realmente prosperando, evoluindo, essas é muito trocas, gratificante. elas, tipo, elas fortalecem ainda mais, né, a tua jornada.
Exato, exato, exatamente. Que é uma das coisas que a gente sempre fala também, né? Compartilha, passa para alguém, né? Flávio, mas Uhum. eu não sou você. Não importa, você já viu algo de verdade? Compartilha, porque isso faz com que você reforce e confie ainda mais, porque você vai ver resultado na outra pessoa. Você fala, caramba, realmente é simples e muito, muito poderoso, né? Muito poderosa a transformação quando ela acontece. Uma outra coisa que ia comentar, que você falou, é sobre a vontade, né? A gente às vezes fala para as pessoas ou elas chegam até nós também, fazem lá a imersão, mas uma coisa que eu falei bastante essa semana é a vontade, né? Para você colher esses frutos igual a Aline está colhendo, basta somente a sua vontade, né? Porque com a sua vontade você vai dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Vai ter momentos de, como a Aline falou, né, uma facada no ego ali. É momentos onde você vai enfrentar um pouco da sua própria resistência em relação ao conceito antigo. Mas uma vez que você experimenta o mel, né, de uma vida nova, isso te motiva a dar os próximos passos. E tudo bem de ter largado conceitos para trás, né? Então eu vejo assim também. Uhum. Puxa vida, já deu 42 minutos aqui, eu já estava achando que tinha só uns 30. Agora que eu bati o olho no reloginho aqui, a gente vai ter que marcar mais, hein, Aline? Deixa eu ver, alguém tem alguma pergunta aí para Aline? Dou-lhe uma. Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Carla, você falou que não compreendia muito. Tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Eu não sei se a Carla ainda está aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Olha só, convite para você compartilhar essa live, esse vídeo com alguém que você conhece, né? Alguém que talvez tenha uma história parecida com a da Aline e que possa se inspirar, né? Através do que a Aline trouxe aqui para nós hoje, tá bom? Então, compartilha aí o vídeo, dá o seu like se você gostou, também, que é importante, porque aí o nosso vídeo acaba sendo mostrado para outras pessoas que talvez estejam buscando esse tipo de conteúdo, tá bom? É, Aline, eu quero te agradecer, a gente já está chegando no final, queria ficar mais um pouquinho com você aqui, queria ficar mais um montão, né? Tô com saudades da gente bater os nossos papos. Quero te agradecer a oportunidade que você deu aqui para nós, né, de ouvir um pouco da sua história, de você compartilhar assim abertamente, né, com o coração, tudo que você vivenciou e obrigado aí por ter compartilhado, por ter aceitado o convite, né, o desafio de fazer a primeira live da vida. Como é que tá se sentindo agora? Ai, tô super bem. Vê só, bem tranquilo, Eu né? esqueci que era live. Isso, perfeito, é isso mesmo. É só os primeiros minutos a gente fica, live, nossa, tem gente assistindo, não sei o quê. E não, né? Depois já passa, a gente parece que tá batendo só um papo mesmo. Show de bola. Então, vou passar para você, deixar o último recadinho aí, seu para quem estiver se assistindo, porque as pessoas vão assistir aqui, estão assistindo aqui, né? Mas outras pessoas também vão assistir aí o vídeo depois. Então, vou passar a palavra para você, depois eu falo sobre a semana que vem e a gente se despede. Mais uma vez, então, Flávio, gratidão, né? Tenho muita gratidão por esse projeto, por esse treinamento, por vocês, né? Por essa empresa estar levando esse entendimento. Então, gratidão imensa, sempre, sempre terei. Sempre serei uma apoiadora, né? Porque eu acredito nisso. Eu sei que isso fez sentido para mim, isso é uma verdade para mim, né? Eu vivo isso hoje, né? Eu quero cada vez mais viver, né? Os três princípios, viver esse entendimento. E se eu pudesse dar um conselho e se eu pudesse levar todas as pessoas para fazerem o treinamento, eu levaria, né? Então, eu falo como uma pessoa que resistiu muito e eu creio que foi uma das melhores coisas que poderia
ter acontecido comigo, se não a melhor, né? Porque através dela tudo na minha vida mudou, né? Em todas as áreas da minha vida. E se eu pudesse oferecer isso para as pessoas, mas elas têm essa escolha, elas podem tomar essa decisão, né? De ter esse encontro, assim, esse despertar. Então, o que eu posso é agradecer, né, imensamente, e quem tiver interesse ou quem pensa um pouquinho com carinho, porque eu tenho certeza que vai colher frutos, vai ter um despertar muito grande. Show de bola. Merchandise sem combinar. Senti no meu É, coração de falar isso. legal, show de bola. Obrigado, Aline. Então, pessoal, obrigado. Semana que vem, terça-feira, né? 15 horas, 15 minutos, a nossa próxima live, com mais um tema aí para a gente debater, para a gente trazer um pouco mais de clareza e você poder jogar mais mal entendidos fora, ganhar consciência, colher resultados como a Aline tem colhido e de uma forma duradoura, o que é melhor de tudo, né? Não é um fogo de palha, não é algo que passa de uma semana para outra. Isso, quando a gente ganha entendimento, fica, perdura, você continua colhendo frutos, obviamente, depende da sua vontade, tá bom? Então, obrigado, nos vemos semana que vem, um ótimo final de semana, Deus abençoe você, tchau, tchau. Tchau.